aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, nós iremos discutir a crise do sistema feudal, principalmente no século XIV. Apesar de sabermos que a crise do feudalismo ela já vem se configurando desde o século XI. Mas o momento crucial, o que alguns estudiosos caracterizam como crise orgânica do sistema feudal, vai ser no século XIV. Nós vamos analisar o contexto dessa crise para, a partir desse contexto, entendermos o nascimento dos estados modernos. Porque a partir daí, nós teremos uma série de elementos que vão ser fundamentais para o surgimento das chamadas monarquias nacionais. As monarquias que vão centralizar o poder político nas mãos da realeza. Falar da formação dos estados modernos, entender a origem, a raiz, ou a fase embrionária da formação desses estados modernos, é discutir o século XIV. E quando você discute o século XIV na Europa, você está discutindo o século responsável pela crise do sistema feudal. O século responsável pela chamada crise orgânica. Uma crise que vai atingir os principais elementos internos do sistema feudal, atingindo a economia, a organização política, que vai ser importante para a centralização do poder nas mãos do monarca. O monarca, a partir dessa crise, ele vai encontrar possibilidades para se tornar um soberano, o que ele não foi durante a Idade Média, porque durante a Idade Média o poder é local, o poder político é senhorial, o poder político estava nas mãos dos chamados senhores feudais, da nobreza feudal, e esses monarcas, durante a Idade Média, porque quando você fala da Idade Média, ali nós temos a presença das chamadas monarquias feudais. A realeza, os monarcas, durante a Idade Média, o poder deles era um poder de suzerano. Eles exerciam principalmente um poder de suzerano. Ou seja, eles dependiam da fidelidade dos seus, basicamente o quê? Dos seus vassalos. Dependiam da fidelidade da nobreza vassálica. Então eles exerciam, acima de tudo, um poder de soberano. A partir da crise do século XIV, o que nós iremos observar é uma série de elementos do ponto de vista político, econômico, social, religioso, ideológico, cultural, que acaba contribuindo para que esse monarca ele passe a exercer um poder de soberano, ou seja, ele passa a centralizar o poder político em suas mãos. Dessa forma, levando ao que nós vamos chamar de nascimento dos estados modernos. Então, o que nós vamos observar na aula de hoje é justamente como esses estados modernos, que são estados que teremos como principais personagens políticos a realeza, os monarcas, que vão exercer um poder como basicamente soberanos, ou seja, que vão centralizar um poder em suas mãos, como é que esses estados vão nascer a partir da crise do século XIV? E até mesmo analisando algumas características desses estados modernos. No primeiro momento, é importante nós mergulharmos nessa crise do século XIV, a chamada crise orgânica do chamado sistema feudal, a crise orgânica do feudalismo. Na verdade, nós temos vários fatores que acabam contribuindo para a desagregação, ou seja, a desarticulação, a crise do sistema feudal no século XIV. Um dos principais fatores foi a fome. A fome que ela foi periódica no século XIV. A fome que vai atingir em cheio a população europeia. Uma fome
que na verdade ela é reflexo do desequilíbrio entre a produção e o consumo. Nós teremos o desequilíbrio entre a produção e o consumo, um desequilíbrio provocado por diversos elementos, vários elementos contribuíram para esse desequilíbrio. Ou seja, para que a produção fosse atingida e isso levasse, evidentemente, ao consumo acabar tendo que diminuir na Europa. Ou seja, essa produção ela foi atingida por crises climáticas, por exemplo, chuvas irregulares, períodos constantes, períodos contínuos de secas, de chuvas irregulares, pragas, redução das áreas de pastagem. Isso tudo vai afetar a produção europeia no século XIV, gerando desequilíbrio em relação ao consumo. E esse desequilíbrio vai provocar vários anos de fome na Europa ao longo do século XIV. A fome ela acaba fragilizando a população, principalmente aqueles setores da sociedade europeia que eram explorados, que eram oprimidos. Esses setores mais oprimidos e explorados da sociedade é que vão ser atingidos fortemente por esse período de fome na Europa. E a fome, juntamente com os péssimos hábitos de higiene que essa sociedade tinha. A sociedade europeia do século XIV era uma sociedade de péssimos hábitos de higiene. Além disso, nós temos também a questão do saneamento básico, que era extremamente precário, ou eu diria quase inexistente. Você tem péssimos hábitos de higiene de uma sociedade, você tem um saneamento básico precário, ou praticamente inexistente, aliado ao quê? A fome. Isso acaba favorecendo ao alastramento da chamada peste negra, a peste bubônica, que a principal transmissão da peste, que na verdade era uma bactéria, diferentemente, por exemplo, hoje do Covid, né? O Covid é virótico, nós temos uma peste bacteriana. A principal forma de transmissão da peste vem através do chamado piolho ou a pulga, né? Alguns falam de piolho, outros utilizam o termo da pulga do rato, que era a principal forma de transmissão. E essa peste ela vai matar mais de 1/3 da população europeia. Ela acaba se configurando como uma verdadeira epidemia, ao ponto de muitos até acreditarem na época em teorias escatológicas, ou seja, teorias de fim dos tempos. A peste negra, ela mata, ela vai ceifar, ela vai matar mais de 1/3 da sociedade europeia do século XIV. Agora, o que favorece o alastramento dessa peste, se configurando como epidemia, é justamente a fome, aliado à questão da falta de saneamento básico, ou da precariedade do saneamento básico, e até mesmo aos péssimos hábitos de higiene, o que favorece a Europa no século XIV a conviver, evidentemente, com essa peste. Aliado a isso, nós temos também guerras no século XIV, que vai acabar ceifando a vida de milhares de setores dessa sociedade, como uma guerra que vai envolver diretamente a nobreza francesa e a nobreza inglesa, a famosa Guerra dos 100 Anos, que, por sinal, vai durar mais de 100 anos. Apesar de longos períodos de interrupção, essa guerra que vai ser desenhada por motivos de disputas territoriais e até mesmo conflitos de poder dinástico, disputas territoriais e conflitos de poder dinástico vão acabar motivando a Guerra dos 100 Anos entre setores da nobreza da França e da Inglaterra. Uma guerra que acaba contribuindo ainda mais para a mortandade na Europa. Então, observe que o século XIV é um século de mortandade, fome, peste, guerra, e até mesmo as revoltas camponesas e servis. Nós temos um momento em que a nobreza ou a aristocracia feudal
Durante o século XIV, a aristocracia feudal, ou a nobreza feudal, ela irá superexplorar os camponeses. Ou seja, ela vai apertar ainda mais o sistema de servidão. Ela aperta ainda mais o sistema de servidão sobre as massas camponesas. Então nós teremos uma superexploração senhorial, uma superexploração da nobreza feudal sobre os seus servos, sobre os seus camponeses. E isso vai gerar o quê? Revoltas. Essa superexploração gera revoltas. Por mais que essa nobreza tentasse controlar essas revoltas, seja através do sistema de arrendamento das terras, ou até mesmo através de uma violenta repressão, quanto mais ela reprimia, por exemplo, a nobreza reprimia essas revoltas, mais revoltas aconteciam, e de uma forma violenta. A nobreza ela não está conseguindo controlar essa onda de revoltas camponesas. Então, todos esses fatores acabam contribuindo para a desarticulação, para a crise do sistema feudal. Onde essa crise ela é também evidenciada no aspecto monetário, no aspecto financeiro. Nós temos uma crise econômica financeira. Nós teremos uma crise monetária. O dinheiro ele está desvalorizado. Nós temos uma retração do comércio. O comércio vai retrair. O dinheiro fica desvalorizado. Então, existe uma crise monetária que vai acabar atingindo, evidentemente, a estrutura desse sistema feudal. Sem falar na própria crise religiosa. Observe que nós teremos no século XIV o cisma do Ocidente. Não confundam com o cisma do Oriente. O cisma do Oriente lá na Alta Idade Média. O cisma do Oriente que foi a ruptura do cristianismo ortodoxo do Oriente com o cristianismo católico de Roma. No século XIV é o chamado cisma. Cisma quer dizer ruptura. Quando você fala de cisma, você fala de ruptura. Ou seja, é o cisma do Ocidente. Esse cisma é uma divisão interna que nós teremos dentro da Igreja Católica. Dentro da Igreja Católica teremos uma ruptura, teremos uma divisão interna, a partir do momento que a Igreja passa a ter 2 papas. Nós teremos basicamente 2 papas. A Igreja, por conta desse cisma, ela passa a ter 2 sedes, com 2 papas. Um papa em Roma, na Itália, e outro na cidade de Avignon, na França. Um na Itália, Roma, e o outro na França, na cidade de Avignon. Então, observe que nós teremos uma crise também religiosa. E essa crise do século XIV, ela fragiliza a nobreza. Ela fragiliza a nobreza, ou seja, ela possibilita elementos para a nobreza perder o seu poder de classe dominante. Diante dessa crise do século XIV, a velha nobreza feudal, a velha aristocracia feudal, ela está propícia a perder o seu poder ou a posição social de destaque que ela sempre teve durante a Idade Média. Uma posição social de classe dominante. A crise do século XIV atinge a nobreza ao ponto de criar probabilidade, ou possibilidades, melhor falando, para que ela possa perder o seu poder de classe privilegiada, de classe dominante. E ao mesmo tempo que a nobreza ela não está conseguindo reprimir as revoltas camponesas. A nobreza não consegue reprimir as revoltas camponesas. Quer dizer, diante dessa questão, o que é que nós teremos? Nós teremos uma possibilidade do monarca, do rei, centralizar o poder em suas mãos. Porque a solução que a velha nobreza feudal, que a velha aristocracia feudal, ela vai encontrar para o caos da crise do século XIV, a solução que essa velha nobreza encontra, como diria o historiador P.R. Anderson, em Linhagens do Estado Absolutista, a solução que essa velha nobreza vai encontrar
é se aliar com a realeza. Ela vai buscar uma aliança, costurar uma aliança com os monarcas, com a realeza, ou seja, ela vai propor o poder político dela, que é o poder local, para centralizar o poder desse monarca. Então ela propõe abdicar o seu poder político, local, senhorial, em nome de um monarca que iria centralizar o poder em suas mãos. Em nome de um monarca que iria exercer o poder agora como um soberano. Iria exercer o poder como soberano. Em troca, esse monarca, com poder reforçado, com poder centralizado, a partir de um Estado que estaria surgindo, como troca, esse monarca, como soberano que vai ser, com poder centralizado que vai exercer, ele iria manter essa nobreza como classe dominante. Ele iria garantir para ela, através do Estado, seus privilégios e a manutenção dela como classe dominante, manter ela na mesma posição de destaque que ela tinha durante a Idade Média. E, ao mesmo tempo, esse Estado com poder reforçado, esse monarca agindo como soberano, ele iria o quê? Ter um poder reforçado e reprimir as revoltas camponesas, fazendo com que os camponeses voltassem a cumprir o papel social que eles cumpriram durante a Idade Média, que é um papel de sujeição, que é um papel de subordinação, que é um papel de classe, evidentemente, ali o quê? Dominada, classe explorada. Essa concepção é uma concepção teórica, que diz que o Estado moderno, que está nascendo nesse momento, com esse poder centralizado nas mãos do monarca, que o Estado moderno nada mais é que um Estado feudal, reforçado. Feudal por quê? Porque ele mantém a nobreza como classe privilegiada, os camponeses como classe de sujeição, de exploração, e reforçado porque ele centraliza o poder nas mãos do monarca. O monarca passando a ser agora um soberano. Observe que esse monarca ele terá um exército nacional, não é um exército nacionalista, patriótico, mas um exército nacional à sua disposição, onde ele vai usar, inclusive, esse exército para esmagar as revoltas camponesas e até mesmo para se envolver em guerras. Um exército formado por mercenários, um exército formado por estrangeiros. Esse é o perfil do exército utilizado por esses monarcas, que terão o poder reforçado, vão exercer um poder como soberano, centralizam o poder, utilizando um exército de estrangeiros e mercenários. Esse é o perfil do exército que está se formando aqui, a serviço de quem? Do monarca. Além disso, esses monarcas irão definir o seu território. Afinal de contas, nós teremos aqui o nascimento dos estados modernos. Os territórios serão definidos, nós teremos a unificação do sistema de peso e medidas, o sistema monetário único, nós teremos uma religião própria, um idioma comum, as fronteiras sendo definidas, ou através de matrimônio, de casamento entre reis, ou através de guerras religiosas. Então, são estados que irão definir seu território, utilizando desde um sistema monetário único, até mesmo o matrimônio real, as guerras religiosas, o idioma comum, a religião própria. São mecanismos que vão levar à definição desses estados, onde, a partir de agora, o principal personagem político desses estados que estão se formando é o monarca, é o rei, que ele passa a exercer o poder agora de soberano e não mais de suzerano, como foi lá na Idade Média. Ele exerce um poder de soberano. A nobreza, como nós falamos ainda há pouco, ela vai abrir a nobreza feudal, a velha aristocracia feudal, ela vai abrir mão do poder local dela, do poder senhorial, para que esse monarca exerça a sua soberania, para que ele possa centralizar o poder em suas mãos, como uma forma, inclusive, de manter a nobreza como classe dominante e até mesmo
reprimir os camponeses para que esses camponeses continuem no papel social de classe de sujeição. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.